Então, dando continuidade aí à aula sobre verbos, e aí agora o modo indicativo, eu já dei aquela explicação dos tempos verbais, né, no modo indicativo. Presente, futuro presente, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, mas vamos dar uma reforçada aqui novamente. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Indica um evento real, não hipotético. Presente indica um hábito, né? Presente. Leio jornal todos os dias. Bem bacana, né, Giovanni? Estava conversando recente com uma família, né, que morou em São Paulo e falando de uma cultura. Eles moraram na zona de São Paulo aí que a galera no... Deixa eu ver aqui. O pessoal... os adolescentes, os jovens, no ensino médio, eles já liam, tinham o hábito, né, de ler jornal. E aí, uma crítica, né, daqui do Rio de Janeiro, que, em regra, a juventude aqui não curte muito, né, ler jornal, acompanhar as matérias no jornal. Não sei como é que era teu ensino médio lá no Colégio Objetivo, se o pessoal do Colégio Objetivo, os adolescentes, já tinham um hábito de ler jornal. Ô, professor, boa noite. Desculpa pelo atraso aí. Beleza, Alisson? Hoje a gente está estudando verbos. Beleza? Seja bem-vindo. Eu gravei a primeira parte da aula, então depois eu vou poder compartilhar com você. Beleza? Seja bem-vindo. Beleza. E aí, Giovanni, e aí, o pessoal da sua turma tinha o hábito do ensino médio de ler jornal? Ler jornal, não. Alguns, eu estou incluso nesse pequeno grupo, gosta de ler, eu gosto bastante de ler, mas jornal, ler jornal não é da minha praia, não. A menina então, que a gente conversou, ela teve essa experiência. Disse que os adolescentes bebiam café e tudo, rapaz. Tinha cultura e ela ficou bem assustada. Kátia, puxa essa porta aqui, por favor. Mas por que estudar, ler jornal, né, é importante, ainda mais estudando assim para um pré-vestibular, para nem a questão do estudo da atualidade, né? Pode cair um tema lá e se tiver fora do raio de visão da pessoa, de experiência, para você escrever fica difícil. Então, é muito bacana, né, ler. E é muito interessante que nós vivemos um tempo de fácil acesso à informação. Nós temos acesso às informações, mas as informações elas são muito superficiais. É como se assim, a gente sabe de muitas coisas, mas com profundidade nós sabemos poucas coisas. E aí, por exemplo, para você desenvolver uma boa redação, né, você tem que ter conteúdo. E aí, quando você fala de conteúdo, justamente você fala de profundidade de conhecimento. Por isso que é importante ler livros, né? Por isso que é importante não somente ver aquele jornal na televisão, porque o jornal na televisão, o repórter tem 30 segundos ali para falar sobre uma matéria. E quando você está lendo o jornal mesmo de papel, você tem um conteúdo mais denso, né? Mais material para você. Então, vamos dar continuidade aí. Modo indicativo, né? Então, pretérito perfeito indica um evento passado e encerrado. Vou trabalhar aqui o verbo alugar. Né? Antigamente tinha as locadoras, né, que alugavam VHS, né, se não me engano, no início, depois alugavam DVD, alugavam fita de jogos, e essa imagem, né, essa ideia de locadora acabou, e o que hoje você ainda tem no YouTube, né, que você pode pagar para assistir alguns vídeos, você tem que pagar, e a gente paga hoje uma assinatura, né, da Netflix aí, ou da Amazon para você ter acesso àqueles vídeos, ao material. Mas vamos pegar essa palavra alugar. Então, o que é o verbo alugar no pretérito perfeito? É você pegar esse verbo e uma ação completa. Então, eu aluguei uma casa em Cabo Frio. Então, ou seja, eu aluguei uma ação completa. Eu alugarei. Então, por exemplo, preciso fazer umas obras na casa e quando eu terminar essas obras na casa, então eu alugarei a casa no futuro. Então, essa ideia de uma ação completa. Eu aluguei, né? Eu vendi, eu comprei, eu emprestei,
Eu estudei. Ação completa. Você leu o jornal no último sábado. Você leu o jornal no último sábado? O pretérito imperfeito denota um evento habitual, costumeiro no passado. Ideia de fato interrompida. Ou seja, a ideia de fato interrompida. Então, se perfeito é uma ação completa, o imperfeito é algo que não completou. Então, eu dei o exemplo do alugar aqui. Ó. Eu alugava a casa até ela pegar fogo. Então, ou seja, eu alugava. Todos os meses eu recebia um dinheiro de aluguel. Mas, de repente, quando aquela casa pegou fogo, então foi interrompida a minha ação de alugar. Eu parei de alugar aquela casa. Então, eu alugava. Eu não pude continuar. Então, isso é o pretérito imperfeito. Nós nos encontrávamos diariamente, ou seja, essa pessoa do discurso aqui, né, nós nos encontrávamos, ou seja, nos encontrávamos, não nos encontramos mais. Era uma ação que era corriqueira, por exemplo. Antes da pandemia, eu fiz aniversário, né, agora em maio. Todo mês de maio, eu fazia um jogo com meus amigos, né, um jogo de futebol bem bacana. Normalmente marcava um churrasco. Então, nós jogávamos, né, sempre. Porém, nesses 2 anos já aí de pandemia, infelizmente, meu futebol não aconteceu, né, nem em 2020, nem em 2021, orando aí, pedindo a Deus para 2022 esse futebol do meu aniversário, quem sabe aí, né, até meus alunos participarem desse futebol. Alisson, joga bola, Alisson? Jogo. Beleza. E Giovanni, joga também? Só de terno. Só de ter? Que isso, Joga rapaz? no meio. Que isso, rapaz? Olha aí a responsabilidade. Eu trabalho com a galera que joga e a galera assim, é muito envolvida, né? E eu não sabia disso, né? A galera fazendo uma piada dizendo que quem chega para um futebol já de meião, de chuteira, que o cara não joga muito, né? Diz que a galera que é muito habilidosa e tal, chega com a chuteira, tudo dentro da bolsa. E aí eu participei de um jogo que eu já cheguei no carro, já fui com a chuteira e aí eu descobri que eu tava pagando mico, né? A expressão aqui do Rio de Janeiro. Eu tava pagando mico, que quer dizer que eu não Pô, jogava. eu geralmente. Eu sou desses também, senhor, que eu às vezes saio meio apressado, falar, já te deram pra não atrasar o jogo da galera, então acho que a galera ia pensar que eu sou ruim aí no Rio. Aqui no Rio isso é queimação. Você tem que chegar com a chuteira dentro da bolsa. Mas beleza, quem sabe aí 2022, né? O futebol já volta a rolar aí. Então, ou seja, eu marcava o jogo, entendeu? Tinha um churrasco, né? Nós comíamos, né, o churrasco e tal. Então, isso acontecia. E por que parou de acontecer? Infelizmente, por causa da pandemia. Ou seja, essa ação ela foi interrompida. Então, isso é um pretérito imperfeito. Era algo que começou perfeito, mas ele foi interrompido. Por exemplo, eu construía uma casa em Cabo Frio quando veio a prefeitura e embargou a obra, né? Então eu construía, foi interrompido, eu tive que parar aquela ação, ó. E aí o outro exemplo ali, né? Nós nos encontrávamos diariamente, né? Então encontrávamos não antes da pandemia e agora infelizmente por causa da pandemia não Professor, encontra mais. Fala, Alisson. eu construía o pretérito imperfeito, correto? Isso. Eu construí é o perfeito? Isso, perfeito. Eu construí perfeito. Beleza. Futuro, eu construirei. E aí vamos ver os outros exemplos aqui. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é o passado do passado, né? Denota um fato passado anterior a outra ação também passada. Quando eu entrei na sala, ele já desligara a televisão. Ou seja, eu entrei na sala para dar. Eu entrei na sala, né, para jantar e tal. Eu, professor, né, já associei logo com sala de aula, né? Mas daqui não. Desligar a televisão pode ser a sala da nossa casa. Quando eu entrei na sala, eles já desligaram a televisão. O que está dizendo essa frase? Eu entrei na sala. Eu entrei está no pretérito, né? Está no passado. Eles já desligaram a televisão. Ou seja, antes de eu entrar na sala,
a televisão já tinha sido desligada. Esse verbo desligar demonstra justamente que essa ação aconteceu antes do pretérito perfeito. E foi como eu falei, né, quem estava desde o início da aula aí, que, em regra, o pretérito mais que perfeito, ele precisa de um contexto. É lógico que num concurso, o professor da banca do concurso, ele pode colocar uma frase lá, João desligara, por exemplo, Deus desligara ao mundo. Pode ter essa frase só, Deus desligara ao mundo. Pode ter. E pode perguntar para você, em que tempo está o verbo desligara? E aí você sabe que por causa da desinência temporal ali, você consegue identificar qual o tempo desse verbo. Mas, em regra, para você utilizar esse verbo, para você interpretar esse verbo, ele precisa de um contexto. Então, o outro exemplo, né, que eu dei aqui, Pelé jogara onde Neymar jogou há anos atrás, né, que foi o time do Santos. Futuro do presente. Futuro do presente é só uma expressão bonita para o nosso simples futuro. Né? Então, falei, indica uma ação futura em relação ao momento em que o texto está sendo confeccionado. Caso você pare de faltar tanto às aulas, ficará muito bem classificado. Gente, eu sempre pego, né, meu material e às vezes eu dou uma dica para os alunos, né? Quando eu preparei esse material, né, sempre tem, né, aqueles alunos que faltam aula, que dão desculpa, que inventam uma história. Hoje tem aí, né, tem aluno faltando aí na aula de hoje. E aí eu sempre peguei no pé. E foi muito interessante, uma vez eu dei aula para gêmeos, né? Já dei aula para alguns pares de gêmeos, né? Mas foi muito interessante, vou até falar o nome deles aqui, os dois hoje são sargentos da aeronáutica, né? Que foi o Tito e o Elias, se eu não me engano, o nome de guerra deles. Tito e Elias. E era muito engraçado. Eles eram gêmeos, ou seja, pela aparência, né, iguais. Porém, vocês sabem disso, né, que gêmeos têm personalidade diferente e têm comportamento diferente. Então, um gêmeo era muito dedicado, não faltava aula nenhuma. E o outro, de vez em quando, faltava. Acho que quando o Flamengo jogava, ele não ia. Ele não ia para a aula minha. O que aconteceu? Os dois passaram no concurso que eles estudaram. Mas foi nítido a diferença entre aquele que se dedicava, ficou lá na frente, e o que faltava às aulas para o jogo do Flamengo, ficou lá, a gente chama de lá na retaguarda. Né? Então, é importante, né? Essa presença nas aulas faz toda a diferença. Então, caso você pare de faltar tantas aulas, ficará muito bem classificado. Então, ficará, esse verbo aí é no futuro do presente. E o que é o futuro do pretérito? Indica uma consequência, desculpa aí, né? Ficou a trena ali, né? Mas o trema, né? Morreu, né? O trema, a acentuação, né, do trema, o novo acordo ortográfico morreu. Eu vou ver até aqui se eu faço já o concerto ao vivo. Acho que esse meu PowerPoint ele tá faltando uma atualização nele aí. Então, a consequência, né, não tem mais trema por causa, em função do novo acordo ortográfico, que para você, né, não é mais tão novo, né, desde lá de 2011, 2012, que não cabe mais. Então, o futuro, indica uma consequência futura de um fato passado. Caso você trouxesse um suco, eu o beberia. Então, por que eu não bebi o suco? Né? Porque a pessoa não trouxe ela. Caso você trouxesse um suco, eu beberia. Então, esse futuro do pretérito é alguma coisa que poderia ter acontecido lá no passado, mas não aconteceu porque alguma condição não ajudou. Por exemplo, eu teria passado, né, para delegado da Polícia Federal se eu tivesse feito concurso, mas eu nunca fiz o concurso. Então, se eu nunca fiz, então não passei. Eu seria jogador, né, do Fluminense, se alguém tivesse me levado para os treinos. Como ninguém me levou, então eu não me tornei um jogador. Então, é essa desinência que normalmente termina com ria. Então, eu faria, eu cantaria, eu venderia, eu pularia, eu alugaria. Esse é o futuro do pretérito. Então, uma revisão aí, beleza? A gente já massificou isso bastante, Alisson, Giovanni e a Kátia.
Kátia, né, minha esposa, está assistindo aula aqui na sala aqui do lado. A gente já viu bem essa parte dos tempos. E aí, só uma revisão aí. Verbo no presente. Eu copio, tu copias, ele copia, nós copiamos, vós copiais, eles copiam. Pretérito imperfeito. Foi uma ação que começou no passado, mas ela não terminou. Então, ó, eu copiava, tu copiavas, ele copiava, nós copiávamos, vós copiáveis e eles copiavam. Pretérito perfeito. A ação começou no passado e terminou no passado. Eu copiei, tu copiaste, ele copiou, nós copiamos, vós copiastes e eles copiaram. Pretérito mais que perfeito, como eu falei, é o passado do passado. Passado do passado é uma expressão que eu uso só para facilitar a compreensão, né? E normalmente a desinência é esse irá. Então, eu copiara, tu copiaras, ele copiara, nós copiáramos, vós copiares e eles copiaram. Grande exemplo é esse para vocês gravarem, não é? O Pelé jogara no time que o Neymar jogou. Então, Neymar jogou está no pretérito perfeito, Pelé jogara está no pretérito mais que perfeito, porque Pelé jogou antes do Neymar. Qual o seu time de futebol, Giovanni? Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras está vivendo uma fase meio difícil aí, né? Ele estava ganhando tudo ano passado e agora está dando mole aí, né? Tá deixando umas vitórias escaparem pela mão, né? Futebol é assim, né, professor? Mas o bisu que o senhor deu aí sobre a etimologia da palavra perfeito de completo, incompleto, ajudou muito. Bacana. Já vai ajudar na hora de revisar. Vou ter Isso, um tempo maior, assim, para poder revisar. isso aí. Alisson é flamenguista, não é isso, Alisson? Sim, sim. Beleza. Minha esposa também é flamenguista. O senhor, eu acho que, pelo que eu entendi, Fluminense. Isso, tricolor, isso aí, Fluminense. Fluminense está Ah, numa fase boa. Então, futuro do presente. Copiarei, copiarás, copiará, copiaremos, copiareis e copiarão. Futuro do pretérito, eu copiaria, tu copiarias, ele copiaria, nós copiaríamos, vós copiarias e eles copiariam. Então, Alisson, agora está contigo aí. Vamos lá, você da área de informática. Deixa eu ver aqui. Isso, verbo digitar. Alisson, o verbo digitar. Eu quero que você conjugue o verbo digitar em todos os tempos aí no modo indicativo. Vou te dar o exemplo, Alisson. Chegou agora, vou te dar o exemplo. Olha lá, ó. Uhum. Verbo vender. Eu vendo no presente. Pretérito imperfeito. Eu vendia. Pretérito perfeito. Eu vendi. Ou seja, uma ação que começou no passado e terminou. Pretérito mais que perfeito. Eu vendera. Futuro do presente. Eu venderei. Futuro do pretérito. Eu venderia. Correto? Você pegar um verbo e conjugar ele em todos os tempos. E aí eu quero que você conjugue para mim o verbo digitar. Vamos lá. Eu faço isso, gente, né? Não é assim, poxa, para envergonhar o aluno e tal. Com a minha, graças a Deus, né, com a minha experiência, já tive mais de 1.000 alunos. E, pô, tinha um aluno meu que entrava na sala com uma luva de boxe, tal, cara forte, academia. E aí ele assistiu a aula comigo e tal, e ele foi fazer um concurso que era muito importante para a vida dele. E uma semana antes da aula, ele ficou até mais tarde na aula e eu fui explicar, tirar as dúvidas dele. E aí eu percebi que ele não sabia verbo, justamente verbo. E, infelizmente, esse aluno ele foi reprovado, né? Infelizmente, a carreira dele, a vida dele mudou. Mas por quê? Porque eu não fazia esse feedback. Então, quando eu pergunto para vocês, né, eu tanto estou testando se eu ensinei direito, como eu também estou testando se você aprendeu. Porque nessa área de concurso, quando você estuda comigo e você não passa no concurso, né, você me queima. Ou quando você estuda comigo e você continua falando errado, escrevendo errado, você fala, estudei com o Cláudio. Você me queima, né? Você me queima no mercado. Poxa, você estudou com ele, não passou sua nota foi. Então, é muito importante para mim, tanto eu ter o feedback, né, se eu estou ensinando correto, como também saber se você aprendeu, né, se você pegou a ideia. Vamos lá, aluno Alisson. Verbo digitar. Vamos lá. Eu tenho bastante dificuldade nisso aí, mas eu vou seguir aí. Eu digito, tu Certo. digitais.
Não, calma aí, olha só, não. Não precisa conjugar, né, em todas as pessoas, não, né? Que é a primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles. Não precisa conjugar em todos os tempos, não. É, em todas as pessoas, não. É só nos tempos. Você pega essa sequência que está aqui, ó, presente, pretérito imperfeito. Eu quero que você pegue o verbo digitar e só dê um exemplo na primeira pessoa do singular, né? No eu, Entendi. concordando com eu. Vamos lá. Eu Presente, digito, eu digito. Beleza. Pretérito imperfeito. eu digitava, Certo. eu digitei, Isso aí, muito bom, perfeito. eu Mais que. digitarei, Não, calma aí. Agora, o mais que perfeito. Ó, eu, di- desinenciará. Desinenciará. eu digitará, Então, se você botar acento, né, ficaria assim. Ele digitará. Se você botar o acento agudo no A no final, ele digitará. aí fica no futuro. Não, aí fica no futuro do presente. Uhum. O pretérito mais que perfeito é eu digitara, sem acento. Tá. Digitara. Entendeu? Eu digitara. Vamos lá, futuro do presente. Eu digitarei, Ou futuro do eu pretérito. digitaria, eu digitaria. Isso aí, essa é a ideia. Beleza? E aí, qualquer verbos que vocês depois, né, amanhã e tal, mais tarde, pega alguns verbos e faça os testes, né? Fica conjugando em todos os tempos, isso é muito bacana, gente, porque você aprende, né, a conjugar, a utilizar os. Professor, só para eu queria confirmar com o senhor para ver se eu entendi assim certinho. O futuro do pretérito é aquilo que meio que precisaria de uma condição para acontecer. Isso aí. Ele não aconteceu porque faltou alguma condição, faltou alguma coisa. Por exemplo, eu ia fazer um bolo de laranja, mas não tinha leite. Pô, então não Aí dá é para do fazer. exemplo lá do teu amigo que não jogou no Fluminense. Isso aí, isso aí. Tá. E o mais que perfeito é o do Pelé, que Isso. foi uma ação mais que completa, né? Pelo bizu que o senhor Aham, deu. Tá, isso. beleza. Show? Esses é os que eu acho que dá pra enroscar mais, pelo menos pra mim. Mais É, perfeito. em regra, são as mais difíceis, né? Tanto o futuro do pretérito, como também o pretérito mais que perfeito são esses que têm esse grau de dificuldade um pouquinho maior. Então vamos lá. Mas pegando a ideia, isso que é importante que eu foco nas minhas aulas, né? Porque o que acontece? A quantidade de verbos é muito grande. E talvez você estude comigo, estude com mais uns 3 professores. Pode cair um verbo na tua frase, na sua prova, que você nunca conjugou. Mas se você fizer a interpretação daquele verbo ali na ideia, qual a ideia que está aqui? Aí você mata a questão. Agora nós vamos estudar, né? A gente então já estudou aí, né, o modo indicativo, né? Os tempos no modo indicativo, o presente, futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito mais perfeito. Agora vamos dar uma olhadinha com relação aos modos verbais, né? Aos modos. São 3 modos verbais. Pode ser no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Imperativo é fácil, né? O que diz imperativo? É uma ordem, não é? O imperativo é uma ordem. O que é o indicativo? O indicativo é a realidade. O indicativo é o mundo real. Então, é uma ordem. O indicativo é a nossa realidade, então eu compro, eu vendo, eu faço, eu farei, é o nosso mundo real. E o subjuntivo, ele expressa uma ideia de dúvida, entendeu? Ó, talvez ele venha, está no subjuntivo. É certo que ele vai vir? Não, é uma dúvida. Talvez, é uma possibilidade. Hoje mesmo, né, meu encarregado me fez uma pergunta. É certo que isso vai acontecer? E eu falei para ele assim, não, isso não é certo. Existem poucas coisas na vida que a gente pode dizer assim que é certo isso acontecer, né? A maioria das outras coisas a gente não tem essa certeza. Então, o subjuntivo é esse modo que expressa uma dúvida. Então, lá, indica evento hipotético. O que é hipotético? É uma hipótese. Não é? Meu aluno Giovanni vai ser o primeiro colocado da SpaceX. É uma hipótese, é uma possibilidade.
Pode acontecer? Pode. É certo que isso vai acontecer? Não sei, não é? Se ele estudasse, aprenderia a matéria. O pretérito imperfeito aí, né? Mas no qual modo? No modo subjuntivo. Esse modo justamente, né? Expressando essa ideia de dúvida. Se ele voltar aqui, todos ficarão felizes, né? Falando agora de futuro aqui, se voltar. Essa ideia do infinitivo aqui está no modo subjuntivo. Por quê? É certo que ele vai voltar? Não, não existe essa certeza. Ela está no campo da dúvida. A gente tem uns exercícios aqui, logo depois a gente acabar essa parte teórica, e aí com os exercícios nós vamos fixar melhor essa matéria. Então, alguns exemplos aí do modo subjuntivo no presente. Copie, copies, copie, copiemos, copieis e copie. Então, que tu copie, que ele copie, que nós copiemos, que vós copieis, que eles copiem. Então, eu, né? Que eu copie, que tu copies, que ele copie, que nós copiemos, que vós copieis e que eles copiem. Normalmente você utiliza esse artifício, né? Tanto do que quanto do se. Que ou se, para você conjugar esse modo subjuntivo. Por exemplo, no verbo imperfeito. Se eu copiasse, se tu copiasses, se ele copiasse, se nós copiássemos, se vós copiasses e se eles copiassem. Ô, professor, esse que e esse se que vai dar a ideia de dúvida no verbo, eles são preposição? Não, normalmente uma conjunção. Conjunção. Normalmente a ideia é de conjunção. Ok. Ok? Normalmente a ideia é de conjunção. O subjuntivo, normalmente, o que a gente vê é a presença desse C, né? Desse SSE, normalmente. Boa noite. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Só consegui entrar agora, Luiz Cláudio, desculpa. Não, tranquilo, Carla, eu estou gravando, depois eu vou compartilhar com vocês nessa aula gravada. Hoje a aula ganhou aí agora um aspecto interestadual, né? Então, a gente está com um aluno lá de São Paulo, de Ribeirão Preto, Giovanni. Agora, na hora dos exercícios, vai ser Giovanni do Ribeirão Preto, o Alisson do Fonseca, a Carla do Colubandê e a Kátia também do Colubandê. Carla, hoje a Kátia está assistindo a aula. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Modo subjuntivo. Então, normalmente, o modo subjuntivo, nas questões, você vê essa presença do se, né? Copiasse, falasse, andasse, construísse, mas o que eu estou falando, né? Normalmente, não é sempre. Então, você também tem ali o modo subjuntivo no futuro, né? Que expressa essa ideia de ideia. Se eu copiar, se tu copiares, se ele copiar, se nós copiarmos, se vós copiardes e se eles copiarem. Próximo aqui, agora, o modo imperativo. O modo imperativo é uma ordem. E aí, relembrando aqui, quantos são os modos na língua portuguesa? Modo imperativo, modo indicativo e modo subjuntivo. O modo indicativo é a realidade. Eu compro, eu vendo, eu falo, eu falei, modo indicativo. O modo imperativo é uma ordem. Ali, ó, copia, tu, copia, ele, copiemos nós, copiai vós, copiem eles. O modo imperativo é uma ordem. E por que no imperativo não conjuga com a primeira pessoa, né? Porque não tem como a gente dar ordem para nós mesmos, né? Tem até uma brincadeira no quartel, né? Mas é uma brincadeira de quartel, né? Que o coronel manda no major, o major manda no capitão, o capitão manda no tenente, o tenente manda no sargento, o sargento manda no cabo, o cabo manda no soldado e o soldado manda nele mesmo, né? Isso é uma brincadeira, mas na vida, né, de fato, a gente também tem que se mandar, né? Tem gente que às vezes não se manda, né? Eles têm umas ideias meio loucas e a gente tem que ter esse domínio próprio, né? Você saber
se controlar e às vezes você dá ordem, né, para você mesmo. Mas isso no campo filosófico, né? Você saber dar ordem para você. Mas no campo prático da língua portuguesa, em regra, não existe ninguém que dá ordem para si mesmo, né? Esse modo imperativo. Então, existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, né? Copia, tu. Voltando aqui. Copie ele, copiamos nós, copiai vós, copiem eles. Negativo, não copies, não copie, não copiemos, não copieis e não copie. Beleza? Vamos caminhar. E quando tivermos exercícios, aí nos exercícios também eu aproveito para explicar um pouquinho melhor. Então, gravaram aí quais são os modos? São 3. Modo indicativo, mundo real, modo subjuntivo. Dúvida, modo imperativo, uma ordem. Nós também já estudamos os 6 tempos verbais no modo indicativo. Quais são esses tempos verbais no modo indicativo? Presente, futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. As pessoas, né, na conjugação dos verbos. Eu tenho primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles. Os verbos também, eles podem ser classificados como verbo principal ou verbo auxiliar. O verbo principal é aquele que é o mais importante da locução verbal, é sempre o último do grupo. Estou trabalhando, quero trabalhar. Qual é que está expressando a ideia principal? Estou trabalhando. O que é mais importante que eu estou fazendo? É o que eu estou ou é o que eu trabalho? É que o trabalho. Então, o verbo trabalhar vindo como principal e o estou como auxiliar. Quero trabalhar. Quero é auxiliar. O trabalhar é o verbo principal. Bom, se esse é o principal, e o que é auxiliar, que vem a definição abaixo, o que ajuda o principal a ser conjugado. É sempre o primeiro. Então, temos estudado, quero, sair. Correto? Então, na classificação dos verbos, até para a Carla que chegou agora aí, para a gente digerir um pouquinho, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. A gente está fazendo aquele mesmo esquema, né? Já mandei o link para vocês. Quando está faltando 7 minutos para esse momento agora acabar, quando cair, só clicar no mesmo link e a gente volta. Você vai dar algum intervalo, Luiz Cláudio? Só quando for lá 9, mais ou menos entre 9 e 20, mais ou menos, a gente dá uma parada, tá bom? Mas aquela paradinha só de 10 minutos para a gente prosseguir. Porque tem bastante matéria ainda para a gente passar. Então, só uma revisãozinha simples. Já vimos aí verbo principal, verbo auxiliar. Com relação aos modos, né, nós já vimos aí modo imperativo, modo subjuntivo, né, que expressa a dúvida. O imperativo é uma ordem. Subjuntivo, uma dúvida. Vimos ali, né, todos os tempos verbais, né, do indicativo, presente, imperfeito, perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Todos eles. Na classificação dos verbos também, nós vimos os verbos anômalos, correto? Que são os verbos anormais, são aqueles verbos que sofrem muitas alterações no seu radical. Agora vamos continuar aqui. Principal, auxiliar. Verbo defectivo. O que é um verbo defectivo? Kátia, Oi, desliga o microfone seu aí, por favor. tá Tá ligado? voltando aqui, sim. Ih, desculpa. Então, gente, olha só. Verbo anômalo é um anormal. O verbo abundante, a gente vai ver que é um verbo que abunda, né? Assim, um verbo que sobra. Você tem até 2 maneiras de você conjugar o mesmo verbo. Então, o que é um verbo defectivo? A própria palavra já diz, né? Um verbo com defeito. O que é um defeito? É um verbo que falta. Existem alguns tempos e modos que você não consegue conjugar desses verbos. Olha lá, o que não se conjuga em todas as pessoas, tempos ou modos. Veja a seguir alguns verbos defectivos importantes para concursos. Então, por exemplo, o verbo abolir. Não existe eu abolo. Então, a primeira pessoa, né, de modo indicativo,
no presente não existe. Eu abolo, eu coloro, eu bano, né? O verbo banir, o verbo colorir, o verbo abolir. Eu extorco, né? Eu demolo, entendeu? Na primeira pessoa do indicativo. Por exemplo, existe eu demoli. É na primeira pessoa no pretérito perfeito. Mas na primeira pessoa do indicativo no presente, né? Não tem, tá lá, não possui a primeira pessoa do presente do indicativo. Esses verbos defectivos, gente, em regra tem uma lista, né? E você decorar, tem que decorar em regra quais são esses, ou se cair na tua prova ali, você pode fazer esse macetinho de tentar conjugar na primeira pessoa do singular. Conseguiu, ele não é defectivo. Não conseguiu, opa, tem chance aqui desse aqui ser um verbo defectivo. E aí está lá, né, a conjugação da presente indicativos, aboles, abole, abolimos, abolis e abolem. São completos em todas as formas do passado e do futuro, como eu falei. O exemplo ali, ó. Eu demolirei, existe, futuro do presente. Eu demoli, pretérito perfeito também existe. Mas no primeira pessoa do presente do indicativo, eu demolo, não existe. Eu abolo, eu coloro, não existe também. Entenderam aí essa parte do verbo defectivo? Sim, eu entendi. Beleza. Alisson, Carla. Alô? Eu aqui, mas voltou já. Isso, mas você entendeu essa parte de verbo defectivo, Alisson? Entendi. São verbos que em alguma conjugação não existe. Não existem, entendeu? Carla, também está conseguindo acompanhar? Carla. Vamos seguir aí que... Aí é só em algumas ou não tem como conjugar? Então, em regra, você pode usar esse macetinho aí, ó. Por exemplo, na primeira... Na maioria das coisas existe assim, gente, a regra, né? Qual é a regra? Igual, eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de futebol, né? A gente também é um país futebolista, né? Por exemplo, se eu não me engano, o River Plate, ele jogou agora, não tinha 11 jogadores, né? Se eu não estou enganado. Teve uma partida, eu acho que o time entrou com 9 na linha e só o goleiro. Não sei se eu estou falando besteira, mas se eu não me engano, ou se entrou com o time completo, não tinha banco de reserva nenhum, né? Em regra, o time de futebol, ele tem o time principal e tem ali 5, 6 jogadores na reserva, normalmente, né? Ou 10 jogadores na reserva e o técnico pode fazer a substituição. Então, essa é a regra. É o time ter um time completo e ter um banco de reserva ainda. E o que foi uma exceção? A exceção foi agora, o River Plate, por causa de coronavírus, né? Jogadores doentes, então ele não tinha uma equipe completa. Aconteceu até o goleiro não era goleiro de função, né? Pegaram um jogador de linha porque todos os goleiros estavam doentes. Então, essa é a exceção. Então, qual é a regra, gente? A regra é você pegar o verbo e conjugar em todos os tempos e modos. Temos o grande exemplo do verbo cantar, né, que é um verbo regular, o verbo falar. Você consegue conjugar ele em todos os tempos e modos, verbos falar, verbo cantar. Mas existem alguns verbos que em alguns tempos você não consegue, ou concordando com algumas pessoas, não existe a concordância com essa pessoa. E eu estou dando exemplo aqui. O defectivo é esse. Então, o verbo defectivo é todo aquele que ele não é completo. Acho que o melhor resumo é esse. Né? O defectivo é aquele que não é completo. Você não consegue conjugar ele em todos os tempos e modos. Em alguns, e aí a dica aqui primeiro, né? Na primeira pessoa, né, do singular, no presente do indicativo, não existem esses verbos aqui. Abolo, coloro, né? Eu bano, eu extorco, eu demolo, não existe. Então, se não existe, esse é um verbo defectivo. Tranquilo? Todos comigo? Alô, alô? Sim. Beleza, vamos lá. Então, gente, se o defectivo é o que falta, o abundante, alguém pergunta assim, acendido e aceso, está certo? Os dois estão certos. As duas formas estão corretas. Fritado e frito, estão certos. E aí vem aquela regrinha do seguinte, mas na hora que escuta fica meio estranho.
Não é porque você escutou e ficou legal que você está falando da maneira correta, e não é porque você escutou e ficou meio estranho que está errado. Por isso que é importante estudar para você saber o que é correto. Existem as formas abundantes dos verbos? Existem. Então, todos os verbos eu posso? Não. Né? Eu estou dando aqui os exemplos mais usuais.